Hebreus era um vídeo, depois vocês vão ver, vai estar na internet também. É um videozinho que nós produzimos falando um pouquinho desse início do tema, que vai falar também a nós, e vocês vão ter acesso a ele aí logo mais. Hebreus capítulo 1, verso 1. Você pode abrir aí o seu texto sagrado. Nós escolhemos este livro bíblico para que fosse um dos temas do nosso ano. Na verdade, vai ser um grande tema do ano. Hebreus são 13 capítulos e nosso desejo é expor esses 13 capítulos ao longo do ano. Então, a gente tem um dia para começar, que é hoje, ok? Mas a gente não tem um dia para terminar. Então, nós vamos caminhar aí em Hebreus ao longo aí, possivelmente de 7 ou 8 meses, com alguns pequenos intervalos, né, em algumas datas especiais, como Páscoa ou outras coisas. Mas acredito que a nossa igreja será muito edificada pela exposição do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele é talvez o Novo Testamento, junto a Apocalipse e a Romanos, um dos livros mais difíceis, um dos livros mais negligenciados no estudo das Escrituras. Por, obviamente, se tratar de tipologias, imagens, paralelismos, com muitas formas de sacrifícios do Antigo Testamento, do sacerdócio do Antigo Testamento, de as imagens que apontavam para Jesus Cristo. E naturalmente é um livro que vai necessitar de nós um exercício de interpretação, de exegese, de conhecimento, daquilo que nós chamamos de teologia bíblica. Nós vamos caminhar muito por toda a Escritura. E esse é um dos motivos que nós, como presbitério, escolhemos esse livro. Porque esse livro vai fundamentar muitas coisas, por exemplo, da teologia das Escrituras, do Antigo Testamento ao Novo. O livro de Hebreus, ele é como, em certa medida, uma dobradiça que faz essa ligação muito perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento nos traz, de forma mais lúcida, clara, luz, iluminação sobre o Antigo. Não há como entendermos perfeitamente o Antigo Testamento sem o Novo. E muitas vezes lemos o Novo sem conhecer o Antigo. Então ficamos nesse meio termo, ali com um pouco de dificuldade. E o livro de Hebreus vai nos trazer essa dobradiça, que vai unir a revelação perfeita, aqui aliás, como o próprio autor de Hebreus já vai nos dizer hoje, e trazendo sobre nós conhecimento sobre muitas coisas. Ao mesmo tempo, ele é um livro que vai ter como uma função principal a apresentação desta cristologia, de quem Jesus é, da teologia acerca da pessoa de Cristo, dos seus ofícios como profeta, sacerdote, rei. Então, acredito que ao longo da exposição, o que Deus, se pela graça, nos permitirá é crescermos no conhecimento de quem Jesus é entendermos a sua obra. Por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são um testemunho da obra de Cristo aqui na terra. Quando nós lemos os 4 evangelhos, o que nós temos a percepção? É que os autores ali estão narrando a história de Cristo. Como ele nasceu, onde ele nasceu, como foi a sua infância, como ele entrou ali de vez no seu ministério público, o que ele fez, os seus milagres, sinais, maravilhas, até o momento da sua morte e até o momento da sua ressurreição. O livro de Hebreus, por alguns teólogos, é chamado de o 5º evangelho, que está narrando não apenas agora o testemunho de Jesus na terra, mas o que Jesus continua fazendo no céu. Quais são as obras dele? O que ele está agora continuamente à destra de Deus, intercedendo por nós? Qual é a sua obra completa da consumação? O texto de Hebreus vai nos narrar um pouco sobre isso. Então nós vamos crescer nesse conhecimento da cristologia. Mas em tudo, talvez o resumo do livro e o resumo desse tema para nós é que Cristo é superior. O que o autor de Hebreus quer narrar a nós em sua completude da obra é que Cristo é superior. Cristo é maior.
que os anjos, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que os sacerdotes, Cristo é maior do que os sacrifícios, Cristo é maior do que Arão, Cristo é maior do que Josué, Cristo é maior que o templo, Cristo é superior. Cerca de 25 vezes na leitura do texto bíblico de Hebreus você vai perceber as palavras maior, melhor, perfeito. Ou seja, há aqui uma demonstração de um testemunho de que Jesus Cristo é o único, suficiente e perfeito mediador, sacerdote e salvador. E isso vai ser, em certa medida, um resumo para nós. Amém? Vamos ler o texto? O texto bíblico nos diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Feche teus olhos no seu lugar, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo aqui presente. Nós pedimos ao Senhor a sua graça e a sua bondade, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos instruir, que o Senhor possa nos trazer direção acerca do sábio conselho da tua palavra, que apresenta e demonstra o teu Filho de forma profunda, grandiosa e sem igual. Nós pedimos ajuda para que o teu Santo Espírito nos direcione, nos dê orientação, nos ilumine o entendimento diante desse livro tão precioso que temos aqui. Fala conosco, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Hoje, como guisa de introdução, nós vamos tentar entender um pouquinho aquilo que nós chamamos de um panorama do livro, né? Quem escreveu, para quem escreveu, aonde estavam esses personagens, qual a data, qual a circunstância da carta, para que a gente possa, ao longo da exposição, entender. Este panorama, esse resumo, vai nos ajudar a isso, a termos uma compreensão maior quando passarmos pelos outros capítulos. Esta introdução vai, de alguma maneira, ser para nós uma ferramenta de interpretação também dos próximos capítulos. O livro de Hebreus é um dos 27 livros canônicos do Novo Testamento. Foi incluído, por exemplo, lá nos seus concílios da igreja cristã, por volta do século IV depois de Cristo. Esse livro foi um dos livros incluídos que teve algumas dificuldades nesse primeiro momento, porque não se conhecia o autor. Aliás, até hoje não conhecemos o autor. E às vezes a pergunta que nós podemos nos fazer é: por que temos um livro no Novo Testamento que nós não conhecemos o autor, mas nós recebemos ele como canônico, como um livro inspirado por Deus, autoritativo sobre nós? Quando nós pensamos na confecção do cânon bíblico do Novo Testamento, o que foi utilizado pelos homens lá atrás para distinguir e definir quais eram os livros que deveriam ser aceitos ou não, eram alguns critérios. Um dos primeiros critérios que foi utilizado era aquilo que nós chamamos de ortodoxia correta ou uma teologia correta. Os livros que foram aceitos como bíblicos, eles não poderiam divergir, ou seja, ser estranhos ou equivocados em relação ao restante da revelação das Escrituras. Esse é um motivo porque muitos dos livros tidos como apócrifos não foram incluídos no cânon, porque dentro do seu escopo, dentro da sua história, dentro da sua narrativa, existia ali problemas fundamentais da fé cristã. Quando você lê o livro de Hebreus,
se tem algo que é primoroso no livro de Hebreus, majestoso no livro de Hebreus, é a sua ortodoxia clara, correta. É a forma com que ele interpreta, é a forma com que ele se conecta com o Antigo Testamento, com a obra sacrificial de Jesus e com os outros livros do Novo Testamento. O livro de Hebreus, de maneira nenhuma, contém qualquer divergência com o restante da revelação bíblica, ok? Primeiro ponto que fica claro para nós. O livro de Hebreus, ao mesmo tempo, passa num segundo critério para o cânon bíblico. Ele é um livro que é antigo e conhecido pela antiguidade. O que isso nos diz? Que esse livro, ele passou por este critério de estar sendo exercido e crido e estar no meio da igreja desde os seus primórdios. No concílio de Nicéia, especificamente, quando os nossos antepassados sentaram, se debruçaram para estabelecer qual era o cânon bíblico, uma das prioridades era os livros tinham que ser conhecidos e estar na liturgia da vida da igreja. Então, por exemplo, o livro de Hebreus não era um livro que era conhecido só em Roma, onde possivelmente, talvez, foi o lugar para onde a carta foi enviada. Não era um livro conhecido também só na Alexandria ou em outros lugares. Todos os pais ali presentes que estavam juntos conheciam o livro, atestavam o livro, usavam o livro na sua vida diária da igreja. Esse era o segundo critério, pelo qual passou os outros livros do Novo Testamento também. Mas o terceiro critério, que é talvez esse nosso desafio. O livro precisava ser escrito por um apóstolo ou por alguém ligado a um apóstolo. E aí? Se nós não sabemos quem é o pai desse livro, como que esse livro passou por esse critério? E você tem hoje na sua Bíblia, e você lê ele hoje, e você aceita ele hoje como inspirado, autoritativo, canônico diante disso. Aqui temos o que a gente vai iniciar nessa introdução sobre a autoria. O livro de Hebreus já havia sido citado por Clemente de Alexandria em uma carta que ele escreveu no ano 95 depois de Cristo. Ou seja, cerca de 40 a 50 anos após a morte de Cristo, talvez, ou 60 anos. O livro foi citado 2 vezes no livro de Clemente em outro lugar. Isso indica que esse livro é antigo, que vinha antes dele. Dentro dos nossos primeiros irmãos na fé, muitos acreditavam que era Paulo que havia escrito o livro de Hebreus. Talvez você acredite que seja Paulo que escreveu. Outros acreditavam que foi Barnabé, companheiro do apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Outros acreditavam que era Lucas. Lucas, que escreveu o livro de Lucas, o livro de Atos, que não era um apóstolo, mas era alguém ligado diretamente aos apóstolos. Essas 3 figuras, esses 3 personagens, cumpriam esse critério de ser ou um apóstolo ou alguém ligado aos apóstolos. Mais para frente, Lutero, por exemplo, no período da Reforma Protestante, vai sugerir que foi Apolo, porque o livro de Atos, capítulo 18, vai narrar que Apolo era um judeu temente a Deus de Alexandria e que conhecia profundamente as Escrituras Sagradas e que debatia com os judeus na sinagoga. Olha que legal. Lutero vai sugerir, por exemplo, esse homem. Orígenes e outros pais da igreja vão citar como Paulo. O fato é que nós não sabemos, mas mesmo não sabendo, sendo este livro antigo, sendo este livro que não tem nenhuma divergência com o restante da teologia bíblica, este livro, sendo ele escrito por Paulo, por Barnabé, por Apolo, por Lucas, cumpriria o critério de alguém sendo um apóstolo ou alguém ligado aos apóstolos. O livro é escrito por alguém com muito conhecimento das Escrituras. Alguém que conhecia todas as formas de liturgia, de culto,
dos elementos nas escrituras sagradas do Antigo Testamento. O livro tem claramente talvez dentro do Novo Testamento, o livro que é o mais citado, com citações do Antigo Testamento, e o mais revelador das coisas do passado. Esse irmão, escritor, obviamente conhecia profundamente a vida dos hebreus, a vida litúrgica do templo e esses elementos diante disso. E ele está escrevendo para quem? Quem são os primeiros receptores, as primeiras pessoas que estão recebendo esse livro? Muito provavelmente judeus. Muito provavelmente pessoas que creram em Cristo, que aceitaram Jesus como aquele que era o cumprimento das promessas, como aquele para qual toda a Escritura apontava, mas que durante um período da história difícil do cristianismo, estavam retrocedendo da fé. Estavam voltando atrás. Por quê? Porque no século VI e também um pouco no século V, o cristianismo ele sofre uma perseguição severa. O cristianismo ele não era uma religião lícita do império. Ele era tratado como uma religião ilícita. Ou seja, você ser cristão era de alguma medida você fazer parte de um grupo de pessoas que professavam uma fé e cria num Deus que todos os outros povos ao redor, mas especialmente o Império Romano, não acreditavam. E não dava liberdade. Em contrapartida, a religião judaica era aceita. Os judeus, durante um grande período, eles não apenas tinham uma relação de comercial com os romanos, mas tinham até relações políticas com os romanos. Os judeus eram um dos únicos grupos dentro do Império Romano que tinham essa liberdade de culto e que os judeus não precisavam nem servir ao exército romano. Que recebiam uma tratativa de Roma melhor do que grande parte dos povos. Então, de repente, aí muito provavelmente por ano 64, há uma explosão de perseguição aos cristãos, após Nero incendiar a cidade de Roma, e ele começa a perseguir os cristãos de forma massiva. O que você acha que os judeus convertidos ao cristianismo fariam? Se você estivesse naquele lugar, o que você faria? Vendo que talvez você vai perder suas propriedades, talvez seus filhos vão ser vendidos como escravos, você vai ser colocado em cruzes romanas para incendiar a cidade, você não vai poder mais, por exemplo, ter nenhum tipo de negócio, não vai poder ter uma padaria, não vai poder ter um mercado, não vai poder ser um Uber diante disso. O que talvez você faria? O que aqueles irmãos estavam fazendo? Estavam retrocedendo, estavam voltando. Por isso que Hebreus, por exemplo, em um momento específico, vai dizer, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que vão apostatar da fé, vão voltar atrás. O livro de Hebreus vai narrar a perseguição, vai falar, eu sei que vocês têm sido perseguidos, eu sei que vocês têm sofrido algo, mas não. Em certa medida, quem eram as pessoas que estavam recebendo a carta? Judeus convertidos ao cristianismo e até mesmo os gentios. Muitos gentios viviam a prática dos judeus. Iam na sinagoga, faziam ali, participavam das festas diante disso, e no meio daquela perseguição, no meio de serem espremidos, abandonaram aquilo que na época nem ainda era chamado de cristianismo. Abandonaram aquela religião ilícita diante do povo, porque haviam decretos estabelecendo isso. E estavam retornando ao quê? Ao ritualismo judaico. E dá para entender um pouco isso. Porque o ritualismo judaico tem elementos físicos, externos.
Você viajava uma vez por ano para Jerusalém, você levava o teu sacrifício do templo, você cumpria aquelas exigências metódicas da lei, você tinha na sinagoga, por exemplo, os anciãos que eram um grupo de pessoas que naquele tempo eram pessoas bem vistas pela sociedade. A sinagoga era um lugar respeitado. Os líderes do povo judaico eram pessoas que, ao andar, por exemplo, pelas ruas ou se relacionar com as outras pessoas, eram pessoas que tinham uma boa, para o povo, né, uma boa aceitação. Pensando sobre isso, qual grupo talvez você fizesse parte? Daqueles que estavam começando a se esconder em catacumbas, que não tinham nada externo em relação à sua fé, que viviam única e exclusivamente pela fé, ou um grupo de pessoas que, em certa medida, era aceito? É natural pensarmos que alguns irmãos estavam retrocedendo. É natural pensarmos que a dor, a tristeza, a morte, a perseguição, essas lacunas que tinham esse contexto histórico, fizeram com que alguns irmãos, porventura, pensassem, olha, é melhor eu retroceder e voltar, por exemplo, às práticas judaicas. Portanto, as pessoas que estão recebendo essa carta são esses irmãos que estão na dispersão, que estão espalhados. Muito provavelmente a carta é direcionada a esses irmãos que estavam em Roma, porque lá no final do capítulo 13, a saudação final que o autor está dizendo, ele vai citar, por exemplo, isso. No verso 13, capítulo 24, ele vai dizer para nós: saúdem a todos os seus líderes e aos todos os santos, os da Itália lhe enviam saudações. Então aqui nós temos uma referência, por exemplo, aos irmãos que eram italianos, que eram de Roma, que estavam juntos com o escritor da carta, enviando saudações. Por que os da Itália? Porque muito provavelmente os receptores estavam nesse lugar. Algumas coisas importantes para nós, e aí a gente vai para o texto dessa semana, que vale a pena a gente falar aqui. Quando nós olhamos para esse povo chamado de hebreus, quem é esse povo? Por que o autor não usou talvez uma carta aos judeus ou aos israelitas nesse sentido? Por que esses nomes distintos que às vezes você vai ler o texto bíblico sagrado e às vezes vai chamar um de hebreu, vai chamar um de israelita, vai chamar um de judeu? Por que essas diferenças diante disso? O povo de Deus sempre recebeu, de alguma forma, uma tratativa nominal. Por exemplo, não sei qual é o sobrenome da sua família, talvez você seja Silva, talvez você seja Correia, como eu, ou algo do tipo. É natural que em períodos da história que não haviam cidades estabelecidas, que não haviam governos estabelecidos, que não haviam ainda grandes civilizações num sentido de uma organização. Existiam, obviamente, grandes cidades e civilizações, mas a grande maioria dos povos viviam de forma ainda muito embrionária. Então você era conhecido pelo seu nome. Quando você lê, por exemplo, o Gênesis, lá no capítulo 10, se não me engano, vai dizer que Abraão, não é nem Abraão ainda, ali não tem o segundo A, tá? Abrão o hebreu. Abrão era conhecido como hebreu. Por quê? Porque ele estava na genealogia de Éber, um antepassado dele, neto de Noé. Antes mesmo disso, o povo foi chamado de semita, por causa de Sem. Quando nasce Jacó e depois Deus muda o seu nome para Israel, aí o povo é chamado de israelitas. Quando você tem a divisão do templo, depois da queda, quando morre Salomão, aí o seu filho sobe ao trono, e aí você tem um problema ali, e aí você tem a divisão, o reino do norte, as tribos do sul, eles são chamados de judeus. Ao meu olhar, o que o autor de Hebreus está fazendo? Ele está englobando todo esse povo. Não só os judeus, os israelitas, todos os... Preste atenção nisso, que isso vai ser um ponto para o nosso final do sermão hoje. Todos aqueles que esperavam pela promessa. Todos aqueles que criam
na aliança de Deus. Ele está escrevendo uma carta para esse povo, para esse grupo de pessoas, para esses irmãos que de alguma forma espalhados por todos os lugares da terra, criam que Deus iria salvá-los. Criam que Deus iria perdoá-los. Criam nisso. O texto de Hebreus, capítulo 13, vai narrar para nós, nos fala qual que é o seu gênero literário. Qual que é o gênero literário, por exemplo, de Hebreus? Lá no capítulo 13, o autor de Hebreus vai dizer algo muito interessante para nós. Ele vai dizer por que ele escreveu a carta. E ele diz assim para nós, no verso 22, irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. 13 capítulos, uma das maiores epístolas do Novo Testamento. Escreveu pouco. Imagina se ele quisesse escrever mais. O que o próprio autor está falando sobre o propósito da sua carta? Ele quer exortar o povo. É uma palavra de exortação. Quando você lê na sua casa Hebreus, eu quero que você faça um olhar. O autor de Hebreus, ele vai fazer uma narrativa teológica. Hoje a gente tem muito claro aqui, capítulo 1, falando quem é Jesus, maior do que os anjos, isso. Aí ele faz uma advertência. Aí ele fala, por causa disso, vocês não façam isso, não façam aquilo, não seja assim, diferente. Aí ele segue mais uma parte. Aí ele exorta. Por quê? Porque, muito provavelmente, esse livro era um sermão, ou uma série de sermões, que eram lidos na sinagoga, que era uma pregação que tinha ali em si a sua característica de explicação e advertência, exortação, chamando o povo a isso. E aqui é compilado, talvez um só sermão ou uma série, como uma exortação. Mas vamos ao texto bíblico. O autor de Hebreus começa falando a esse povo que há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. O que ele está dizendo? Ele está confirmando a religião daquele povo. Ele está atestando, olha, Deus falou, Deus se revelou, Deus se manifestou na história, especificamente através dos profetas. Há muito tempo Deus falou. E o povo de Deus reconhecia isso. O povo de Deus reconhecia que o fato e o ato de conhecerem a Deus era porque Deus falou. Porque Deus se revelou. E isso deve ser para nós algo muito importante. Por que nós conhecemos a Deus? Ah, pastor, porque eu sou um cara legal. Ah, pastor, porque eu me esforço. Obviamente que nosso esforço é necessário. Mas se Deus não tivesse se revelado e falado a nós, o nosso esforço seria inútil. Não é verdade? Se nós não tivéssemos, por exemplo, a revelação de Deus através dos profetas, hoje a Escritura em nossas mãos, a vinda do seu Filho, o que nós saberíamos de Deus? Deus falou. O autor de Hebreus não tinha nenhum problema com a doutrina da revelação das Escrituras. Ele não tinha nenhum problema de dizer que as Escrituras eram inspiradas, que Deus falou. Não, não. Ele tinha convicção. Há muito tempo Deus falou. Obviamente que temos isso que nós chamamos de revelação especial, que é o quê? Que é a forma escrita, que foi colocada por Deus, autenticada. E temos também, Deus se manifestou através da natureza. Salmo 139, agora há pouco tempo, foi pregado aqui. Outros salmos vão dizer que Deus é manifesto por meio das coisas criadas. Deus se revelou na sua consciência. O seu senso de saber o que é certo, o que é errado, é uma revelação do Senhor, que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 13, que aqueles gentios que não tinham a revelação, mas por fazerem o que era certo ou errado, por meio da sua consciência, testificavam
que de alguma forma Deus tinha impresso neles isso. Deus falou por meio dos profetas, através da Escritura, na sua revelação especial, mas Deus se revelou através da natureza, através da nossa consciência. Qual a diferença entre essas duas coisas? A sua consciência por si só, sem acesso às Escrituras, e a natureza por si só, sem acesso à revelação de Deus na palavra, não trazem salvação ao homem. Ninguém é salvo admirando uma árvore. Nossa, que árvore bonita. Acho que eu consegui entender a cruz de Cristo através daquilo ali. Não. A revelação natural, essa revelação na nossa consciência, nas coisas naturais, na natureza, fazem de nós homens indesculpáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não o reverenciaram como Deus, como diz o apóstolo Paulo. É interessante que, eu não sei você, mas eu tenho um filho que gosta muito de ciência. E vive fuçando as coisas, assistindo vídeos e coisas diante disso. E nós vivemos em um tempo, pela graça de Deus, que parece que esse conhecimento do universo, do espaço, das galáxias, tem crescido. E isso é muito legal. Isso é muito interessante. O conhecimento das coisas não é ruim. Mas sabe o que eu percebo na medida com que cada vez mais a ciência avança, cada vez mais a biologia, cada vez mais os homens que estudam o espaço avançam? O que eu percebo? Eu percebo que cada vez isso fica mais evidente o quanto Deus é grande. Porque quanto mais se conhece da imensidão da natureza, do espaço, da biologia, mais nós ficamos chocados com quão profundo é um micro-organismo. Meu filho essa semana estava na escola e eles tiveram acesso ao laboratório e lá eles colocaram uma célula, um pedaço de matéria, e eles foram olhar no microscópio e ele falou, é magnífico essa realidade. É assustador o quanto uma coisa tão pequena e quase imperceptível aos nossos olhos humanos, ao mesmo tempo é tão grande. Da mesma forma, os cientistas descobrem galáxias e galáxias e galáxias que eles não conseguem nem ter percepção do tamanho. O que isso nos demonstra? Que esse Deus é criador de todas essas coisas. Deus se revelou. Mas o autor de Hebreus, ele está fazendo o que ele vai fazer no livro todo. Vai fazendo esse paralelo. Olha, há muito tempo Deus se revelou assim, especialmente nas Escrituras, através dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha o que ele está falando. Presta atenção nisso. Há muito tempo, Deus usou. Levantou Moisés, levantou profetas, levantou pessoas. Deus usou esses intermediários, diante disso, esses mediadores da revelação de Deus, que falavam da parte de Deus. Mas agora, nesses últimos dias, e por que últimos dias? O que está na mente do autor? O que está ali? Olha, é como se nós tivéssemos entrado em uma nova era, em um novo tempo, em um novo descortinar. É Deus agora, nesses últimos dias, onde a promessa está sendo, obviamente, cumprida, aonde a revelação está acontecendo de forma plena, Deus se manifestou, ou Deus se revelou, através do Filho. Através do Filho. E o Filho de Deus, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui, não é meramente só um ser humano. Não que ele deixasse de ser humano. Ele era plenamente humano. Tinha todas as características de um humano. Mas ele era o Filho. O Filho de Deus. Não só alguém como nós, por exemplo, semelhantes. Alguém igual. Do mesmo ser. Da mesma natureza. Da mesma capacidade. Do mesmo poder.
Enquanto anteriormente Deus usou meios imperfeitos, agora Deus se revela através do perfeito. Enquanto Deus usou intermediários que tinham ali um ministério temporal, um ministério que tinha um começo, um meio e um fim, agora ele usou alguém que é eterno, que não tem começo, que não tem meio, que não tem fim. É alguém que, como Deus, é criador. Fez o universo. É intrigante, porque aqui creio eu que muitas pessoas, a retrocederem da fé, faziam uma distinção entre Deus, Yahvé, o Deus Pai, de Jesus. Olha, não, Jesus, legal, veio aí, fez muitos milagres, fez algo, mas o Criador é superior. Não. Aqui o autor está dizendo que ambos são iguais, são perfeitos, são eternos. Se alguma pessoa estivesse abandonando a fé por fazer uma distinção da natureza do ser entre Deus e o Filho, Deus Pai e Deus Filho, ele estava, e agora a gente pode dizer isso, né? Porque nós cremos na Trindade, ele era um herege. Ele estava errado. Porque não há distinção da natureza do Pai para o Filho. Não há. De maneira nenhuma. Ambos são coiguais, coeternos, têm a mesma substância. O Filho é participante ativo na criação do universo. E o verso 3 é maravilhoso. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois eu continuo após o ponto. Quem é o Filho? O Filho, diferente de Moisés, que por ter se encontrado com Deus, resplandeceu da glória de Deus em sua face como um reflexo. Não, o Filho não é apenas um reflexo. Não é apenas algo semelhante. Não. O Filho é a expressão exata. Ele é plenamente divino. Ele não é alguém que foi usado por Deus e recebeu uma unção especial e se tornou um bom profeta, um bom mestre, ou isso, aquilo, outro. Não. Ele carrega em si, em sua natureza, ele carrega no seu ser a plenitude da glória de Deus. E talvez, se alguns irmãos estivessem retrocedendo a fé, dizendo que lá no templo, lá no Santo dos Santos, lá é onde que verdadeiramente se manifestava a glória de Deus e descia então a Shekinah, e Deus era conhecido glorioso como naquele lugar, o autor está dizendo, meu irmão, aquilo era só a sombra. Aquilo era um tipo. Aquilo prefigurava algo muito maior. Esse que veio não é como algo temporal, onde o templo é algo temporal, o templo terreno, que por vezes manifestava a glória de Deus na sua... Não. Esse que veio é o homem divino plenamente glorioso, que carrega no seu ser não apenas atributos como nós, seres humanos, mas ele é onisciente. Ele é todo poderoso. Ele é criador. Porque na mente desses homens, ser criador era algo magnífico. Nós perdemos isso. Nós nos acostumamos com a criação. Nós nos acostumamos com a realidade que está ao nosso redor. Sabe, nós nos tornamos simplistas em relação a isso. Essa correria que a gente vive, essa tecnologia que nos cerca,
Essa ideia que cria em nós um senso de que nós somos independentes e que nós sustentamos todas as coisas, e que nós fazemos, nós acontecemos, nós trabalhamos, é o meu dinheiro, é a minha coisa, eu faço, eu pinto. Isso é pagão. Meu irmão, se o Criador do universo, por alguns instantes, parasse de sustentar aquilo que ele criou, colocasse as estrelas totalmente fora de órbita, ou mudasse um pouco do oxigênio do nosso planeta, ou mudasse a Lua de lugar que interferisse nas marés ou algo do tipo, era sem vida na Terra. Não tinha cientista que colocasse isso no lugar. Não tinha biólogo, não tinha astronauta, não tinha ninguém. A gente perde de vista a expressão magnífica do Deus Criador. A gente olha como se fosse algo simples. Mas esse é um resultado da queda. Nós achamos que somos como o Criador. Um judeu genuíno, um hebreu, tinha muita reverência com o Criador. Ele sabia que se não fosse o Criador, não ia ter colheita para ele, não ia chover na horta dele, não ia ter as condições necessárias de sobrevivência. Ele tinha consciência disso. Nós que vivemos numa sociedade extremamente, e não estou dizendo que isso é ruim, mas extremamente colocada numa tecnologia, né, numa vida em que parece que os médicos, os professores, os engenheiros que fazem com que isso aconteça, não que eles não tenham, não que eles não sejam usados por Deus, muitas vezes na sua graça comum, mas você não pode perder de vista o Deus Criador. E o autor está dizendo para nós que Jesus é esse ser criador, sustentador, porque sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas. Talvez fosse uma pergunta: onde está Jesus hoje? O sacerdote está lá no templo. Eu vou lá, eu vejo ele. Eu levo meu cordeirinho, eu falo com ele. Olha, a religião judaica me permite essas coisas visíveis. Cadê Jesus? Quem é ele? Nós estamos morrendo aqui. Falou que ia voltar, não voltou. Aonde está? Está no lugar que lhe é devido, sentado à direita, no lugar de honra, de poder, a majestade de Deus nas alturas. O âmago do livro de Hebreus traz consigo Jesus como melhor, Jesus como maior. Semana que vem nós vamos falar que Jesus é maior do que os anjos. Na outra semana, a advertência do pacote desse. Depois, Jesus maior do que os seus irmãos, semelhante aos seus irmãos. Depois, maior do que Moisés. E aí o autor vai fazendo, vai demonstrando isso. Por quê? Porque retroceder de Jesus Cristo, mesmo que fosse a religião judaica, era abandonar a fé. Colocar durante um tempo a confiança em Jesus, mas depois colocar a confiança no seu próprio braço e achar que você é quem cuida de todas as coisas é abandonar a fé. Crer que você precisa de salvação, mas viver como você salva a si mesmo com a força do seu mérito, é abandonar a fé. Crer que Jesus Cristo é e sempre foi o Deus Criador do universo, mas ficar flertando com outras religiões, ficar colocando os valores cristãos em comparação com outras coisas, não, é tudo igual, não, é isso, é aquilo, em grande medida é abandonar a fé. Não tem ninguém parecido com Jesus. Não tem ninguém que tenha a mesma função de Jesus, a não ser Deus. E qual que era o quesito, por exemplo, aqui para talvez os leitores? Olha, se vocês até bem intencionados, porque estão sendo perseguidos, porque estão sendo mortos, abandonarem a fé
para retornar ao judaísmo, vocês abandonaram a fé que vocês creram a vida toda. Porque as promessas que foram reveladas anteriormente, os profetas que falaram anteriormente, falaram que um dia esse homem viria. Falaram que um dia o Filho de Deus sofreria. Falaram que um dia Deus enviaria o herdeiro para cumprir as exigências. Se vocês abandonarem o herdeiro, se vocês abandonarem o filho, se vocês abandonarem ele, vocês abandonaram a fé antiga de vocês também. Porque os antigos criam nisso. Eles esperavam por isso. E uma aplicação para nós hoje, que vale muito a pena em relação ao texto, é que talvez nós não voltemos ao judaísmo, até porque talvez ninguém de nós veio de lá. Não é verdade? Não sei se tem aqui algum irmão ou não que praticou ou viveu. Mas muitos de nós corremos o risco de, supostamente ou voluntariamente, abandonar a Cristo nos dias do sofrimento, nos dias da luta, nos dias que talvez não faz sentido as coisas físicas que vivemos. E aí voltamos às nossas práticas antigas. Voltamos a viver uma vida pagã, a viver como nós fôssemos o dono do mundo, a viver não dependendo do Senhor, a viver não esperando o sustento do Senhor, a deixar de amá-lo, a deixar de honrá-lo, e deixamos de praticar a fé que supostamente professamos. O autor de Hebreus, mais à frente, vai narrar que essas pessoas que estavam retrocedendo queriam crucificar a Jesus novamente. A verdade é que nunca tinham crido em Cristo. E infelizmente, ou felizmente, quando nós passamos por provações, por lutas, por crises, é onde a nossa fé é provada. É onde nós podemos verdadeiramente testificar e testemunhar de quem cremos. Porque nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos. Nós sabemos quem Jesus é. Aquele que conheceu verdadeiramente a Jesus, ainda que pai e mãe lhe abandonem, ele sabe que Jesus não o abandonará. Aquele que conheceu verdadeiramente Jesus, sabe se tiver crise no governo, se tiver problema, se tiver pandemia, se tiver circunstância, se nos perseguirem, nós não retrocedemos. Porque nós não estamos adorando um simples homem, porque nós não estamos adorando uma ideologia, porque nós não estamos voltados a uma coisa passageira, não. Nós sustentamos a nossa fé, aquele que é o Criador do universo e o sustentador de todas as coisas. Por isso que para mim, como pastor, é muito difícil acreditar que alguns irmãos são crentes e Jesus para eles é apenas uma coisa periférica da sua existência. É o Jesus do domingo. É o Jesus que apenas me protege. É o Jesus que quando eu estou ali num momento difícil, aí eu vou procurá-lo. Não, não, não. Essa não é a fé bíblica. A fé bíblica é nos rendermos àquele que nos perdoou dos nossos pecados, realizou em nós a purificação, mas se assentou a majestade de Deus nas alturas. É o Senhor, é o Rei da glória, é o Rei do universo, é o poderoso. Portanto, abandonar a Jesus, mesmo que sejam por boas intenções, ou uma suposta religião periférica, é abandonar a fé. E essa era a mensagem para os hebreus. Olha, vocês acham que vocês podem continuar sendo hebreus, abandonando a promessa que todos eles apontavam? Vocês não podem ser. Só pode ser herdeiro da promessa aquele que se rende ao Rei da promessa. Aquele que reconhece que Jesus é este. Eu quero ler com vocês novamente o texto. Quero que você leia junto comigo. E aí nós vamos orar para encerrar. Eu quero ler o texto com uma confissão.
Nós somos chamados a confessar. Amém? Aqueles irmãos estavam deixando de ter uma boa confissão. E o autor está escrevendo para que eles confessassem, para que eles mantessem, para que eles sustentassem a fé. Verso 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Vamos ler junto. Aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Feche teus olhos no seu lugar. Senhor, obrigado, porque o Senhor não nos deixou no escuro. Obrigado, porque mesmo em meio à nossa pecaminosidade, mesmo em meio à nossa separação, por causa do pecado que cometemos e transgredimos contra o Senhor continuamente tem falado conosco através da tua palavra e especificamente através do teu Filho por meio do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque temos a iluminação por meio das Escrituras para nos rendermos a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não poupou o seu próprio Filho, o seu herdeiro eterno, aquele que junto a Ti criou o universo. Obrigado, Senhor, pela vinda de Jesus Cristo. Obrigado pelo privilégio que temos, mediante as Escrituras, de saber que Ele é o resplendor da glória do Senhor e a expressão exata do seu ser. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados que só encontramos em Jesus Cristo. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz, expiando, retirando, removendo de nós o pecado. Nós hoje, como igreja, confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, sentado no trono do universo, à direita de Deus, e é aquele que sustenta todas as coisas até o fim. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, para que nós não sejamos daqueles que retrocedem. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ter agora um momento de